Ó, gerei o requerimento, Marcia. Assim, ó, como não deu um mês, deu 10 dias, né? Então, provavelmente não tem nenhuma taxa, sabe? Mas daí eu acompanho por aqui, tá? Sabe? Daí eu vou te avisando, mas para que solicitar? Por que eu disse que você vem aqui? Porque eu gosto de fazer na frente. E daí, tem gente, eu não tranquei, sabe? Daí é bem ruim, sabe? Então, assim, você tá vendo, ó, nós solicitamos, eu vou fazer uma foto e vou te mandar no teu, sabe? E a hora que você quiser voltar, você tem. Vamos ter, vamos organizar, porque também eu fico disso, aí longe da escola daí, noite agora que não está tendo aula, né? Mas eu já estou pensando quando o ano que vem como é que eu vou fazer. Outra sala do não, ó, eu mandei ali para você, sabe? Daí é só você esperar e acompanhar, sabe? Daí eu vou te dando ali as dicas. Tá bom? Então tá, obrigada. De nada, tchau. Eu vou fazer. Acho que eu vou usar esse fone aqui, fica melhor. Eu vou comprar. Só que esse fone aqui, ele tentar aumentar o som dele. Som. Esse fone aqui eu tava. O Pedro tava usando para escutar os. Só tá funcionando do lado esquerdo. Mariana Lang entrou na sala. Nossa, amor, que legal. Eu fui tanto tempo, eu fui da faculdade, eu nunca fui convidada para participar de uma reunião, sempre laborei. Eu laborei sempre grade de pós, sabe? Várias grades, sabe? Eu nunca fui convidada para participar de uma reunião para aprovar uma grade ou não. Agora eu estou colocada no conselho que dá para você. Tanta coisa boa que está chegando, né? Excelente, né, mano? Poxa, um convite desse ano. Nossa, pense no conselho da aprovação, sabe? E assim, né, mano? Meu Deus, o capeta, ninguém conversa no meu telefone, não tá montando. Parece que é o capeta, mano. Tá, já tem 1, 2. Começa? 1, 2, 3, 4. Mas esse GM, que é o Gilmar, ele também tá online? É que ele perguntou que se caiu a conexão. Eu falei, não, só desligou o PC. Caiu a conexão mesmo? Caiu? Caiu. Acho que eu vou tirar isso aqui. Vou tentar fazer sem. Porque aí, às vezes, com o fonezinho fica mais fácil para ficar um pouquinho. Mandei boa noite e perguntei se podemos começar. Ninguém respondeu, então vamos aguardar. Boa noite. Boa noite, Kathleen. Tudo bem? Meu nome é João Gilberto. Eu vou ministrar a aula de auditoria em RH para vocês, esse módulo. Tudo certo com você? Tudo e com vocês? Tudo certo. Só a nossa internet está dando umas falhadas aí, mas nós vamos começar aí a aula, que já são
20h09. Vamos ter um conteúdo um pouco extenso. Vamos começar. Tu consegue me ouvir em alto e bom tom? Sim, aham. Que bom. Cíntia, Tati, tudo bem? Boa noite. Mariana Lang, tudo bem? Boa noite. Boa noite, consigo ouvir bem. Que bom. Boa noite, também consigo ouvir bem. Perfeito, então. Boa noite, tá travando bastante. Tá falhando bastante. Sim, Faz o seguinte, Cíntia, a gente aguarda um pouquinho, tu sai do chat da reunião e entra novamente, que pode ser que seja a sua conexão. Eu estava dando aula agora para logística e tava bom. Eu mesmo tive que entrar e sair novamente umas 2 vezes até melhorar a conexão. Se quiser fazer esse processo, eu aguardo um instante. A Tati também fez o mesmo procedimento. Perfeito, Cíntia. Melhorou? Aí ela falou que ela tá com um defeito no microfone. É. Ok, sim. Ah, você tá na... Eu tô no WhatsApp deles, deixa eu falar pra ela. Eu vi você conversar. Você tá no ladinho? Boa noite, Cíntia. Qualquer pergunta pode mandar no WhatsApp dali do grupo, que eu passo para o Boa professor noite. e vou responder. Conseguiu agora, Cíntia, falar? Marina. Ah, Marina. Tá. Então, eu vou estar aqui do lado do professor, daí eu passo as perguntas. Se vocês não conseguirem fazer também, eu vou passando para o professor, tá bom? Pessoal, eu não sei se vocês, a primeira aula a gente conseguiu explicar para vocês, mas acredito que vocês não conseguiram assistir a primeira aula, né? Então, mudou um pouquinho o sistema. Na última semana, vocês vão ter prova. Vocês vão ter a prova online e vão ter 2 horas para responder na quarta semana. O momento review, ele continua o mesmo que vocês faziam, que era escolher um tema e fazer 20 linhas ou fazer todos os tópicos. Então, continua o mesmo. O portal, ele deu uma mudada para melhor, né? Se tiver erro no boleto, no valor do boleto, nos procure. Mas o conteúdo ele melhorou bastante, o portal. E as aulas online, vocês estão tendo das 8 até as 9, 9 e pouquinho. Com o professor João Gilberto, que é bastante da área de vocês vão ter uma troca de experiência aí excelente.
E vamos lá, a nossa internet também está ruim hoje bastante. Então, a gente pede a compreensão de vocês e as perguntas também podem me passar no WhatsApp, podem chamar que eu estou aqui do lado e passo para o professor. Beleza? Já pode começar. Podem utilizar a mãozinha ali, ó, beleza, ó. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todos que estão na nossa aula de hoje. Meu nome é João Gilberto, como eu já disse anteriormente. Eu vou ministrar essa matéria para vocês. Eu estou me adequando a essa parte de dar aula online aí, porque a gente está fazendo uma nova experiência profissional na questão de aula e qualquer dúvida aí a gente vai sanando, se não hoje, mas nas próximas aulas para deixar vocês com uma qualidade excelente de aprendizado, que é a qualidade do SensoPEG. Eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de quem são e o ramo, porque o meu conteúdo eu vou passando, mas o quanto vocês puderem acrescentar, dialogar e até acrescentar as suas experiências com auditoria em RH, vai ser melhor para mim e para vocês também, que fica uma aula frutífera e uma aula assim bem gostosa, para que a gente toque esse conteúdo, que vocês entendam e tenham uma boa aprendizado, né, na questão dessa parte de auditoria. Pode começar por você, Kathleen, ou Mariana, Tati, Cíntia, fica à disposição. A sala. Posso falar? Claro, começa, Mariana. Boa noite. Boa noite. Eu sou Marina, sou técnica de enfermagem, trabalho junto com a Cíntia no posto de saúde aqui da... Deu pra... Certo, conseguiu ouvir, Marina. Trabalhas como técnica de enfermagem num posto junto com a Cíntia. Perfeito? Isso, que bom. aham. Vamos puxar um pouco a parte de auditoria na área da saúde, que é muito importante também. Sim, assim, aham, bem bom. A área da saúde que está bem complicada para vocês também, né? Sim, comissão de frente agora, de linha de frente, né? Não. Combate ao coronavírus. Uhum. Mas em que cidade, Marina? Tapanduva. Tapanduva, perfeito. Tapanduva. Eu sou vacinadora também. E agora a gente está atendendo só as gestantes no nosso posto, daí está priorizado assim. Uhum. Que bom. Que bom. Vamos tentar puxar um pouco para a área da saúde para vocês ficarem também mais ambientados na questão de auditoria e vamos tentar jogar a tua experiência junto com a da Cíntia para a gente deixar a aula mais prazerosa. Tudo bem então. Tati, Obrigada. a Tati conseguiu entrar certinho, Tati? Uhum. Travando muito aqui, não estou conseguindo entender nada. Não vem nenhuma frase inteira aqui para mim. Uhum. Que pena, Tati. Aqui em Canoinhas também está chovendo um monte, e aí, infelizmente, a nossa internet ela dá umas falhadas aí.
Mas não é nem problema, é problema meu e seu, que as internet que estão complicada, né, Tati? Mas vamos começar aí a questão de... Hoje eu pensei em dar uma pincelada geral na referente em auditoria, certo? Para aí, na próxima quarta-feira, a gente começar com um conteúdo bem específico, que seria os tipos de auditoria, né? Quando a gente fala em auditoria, muita gente fica de cabelo em pé, mas, na verdade, a auditoria é apenas um processo para fazer um levante de toda a organização, seja uma organização pública ou privada, de suma importância, porque o que acontece? A auditoria, ela vai levantar, às vezes, as deficiências de uma determinada empresa ou de um ente público, né? Para quê? Para que ache o defeito, sane o defeito, quem sabe até desligar pessoas, né? Ou desligar processos que seriam mais fácil você terceirizar, ou até, quem sabe, colocar em outra determinada organização, ou até fazer um processo diferente, né? A auditoria normalmente consiste de uma empresa, ou às vezes até um auditor independente, que não deve ser ligado à parte da empresa, porque o auditor ele tem que ter uma visão bem fria do que está acontecendo nessa empresa. Levantar as necessidades, defeitos e pontos positivos também. E levar para o gestor da empresa de que forma ele pode sanar esses problemas e de que melhor forma ele vai poder gerir a empresa. Às vezes a auditoria pode ser financeira, pode ser materiais, pode ser RH, que seria aqui a nossa parte, mas assim, ela é de suma importância, independente do tamanho da organização. Às vezes até uma empresa de pequeno porte, ela é bom ser auditada para ver onde as pessoas estão errando. Porque as pessoas dentro da organização, elas não enxergam, às vezes, a real necessidade, ou às vezes até por questão de, não digo nem amadorismo, mas às vezes até a questão assim que o problema está na frente da pessoa e a pessoa não quer enxergar. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que contratar um auditor independente ou uma empresa de auditoria para demonstrar a real necessidade da tua empresa, organização, ou às vezes até questão de suprimento, questão RH, de pessoal, fazer um levantamento, por exemplo, uma auditoria em RH, você vai fazer um levantamento do teu quadro funcional e até, às vezes, mostrar para o gestor que ele precisa contratar mais gente, ou até tem gente demais, ou até a qualidade dos funcionários, ela está baixa, fazer um curso, é o que vocês estão fazendo, de suma importância. Está numa quarta-feira, 8h23, está procurando uma especialização, um aprimoramento, isso sim é importante você fazer para você agregar mais ainda na sua organização. Boa noite, Suzana, muito bem-vinda. Suzana, está conseguindo me escutar? Suzana, ou também está com problema na internet?
Boa noite, estou escutando bem. Agora que eu consegui entrar. Bom, Suzana, desculpe, a gente começou já, mas a gente só estava comentando na questão da auditoria e como é importante a auditoria numa organização de uma empresa. Você quer relatar um pouco do seu ramo e a sua atividade? Que a Tati e a Cíntia já relataram, então, se quiser fazer a sua apresentação, eu até agradeço. Não, professor, vou ouvir a aula. Obrigada. Perfeito, então. Vamos dando continuidade, que a auditoria é uma peça-chave em uma organização, seja operado por uma equipe externa, que seria o caso, para ter uma real visão dessa organização, certo? Que ela é uma frente de trabalho no mercado de auditoria, que está em constante crescimento. Muitas empresas estão percebendo a necessidade de manter em suas estruturas equipes de auditoria. É muito comum uma auditoria operacional ser conduzida por uma equipe de auditor, porque os profissionais que compõem uma auditoria têm um maior conhecimento dos processos da empresa. Muitas vezes o profissional que atua na hora auditada já trabalhou numa empresa posterior e já tem uma grande bagagem profissional. O que a gente vê bastante aqui, por exemplo, na nossa região, às vezes um determinado funcionário sai de uma empresa que passou muito tempo, monta uma empresa de consultoria e auditoria para fazer esse levante, porque já conhece todos os processos. O que acontece muito também, dando um exemplo aqui, na WestRock. A gente vê bastante, às vezes ele já tinha um cargo de chefia e acaba não saindo da empresa, mas fazendo auditoria. A auditoria, o que é? É apresentar as reais necessidades, os reais pontos fracos e fortes da empresa e tentar melhorar, né? E aí cai para a parte de consultoria de como fazer a aplicação dessas melhorias na empresa. Uma auditoria operacional é baseada em um método que, se adequadamente aplicado, melhora de forma significativa a qualidade do auditor. Logo, no final do processo, a probabilidade do trabalho gera bons resultados, que também aumenta. Se tratando de metodologia, cabe salientar que existem duas abordagens para a auditoria operacional. Porém, os conceitos dos métodos, ambas serão semelhantes, que aplica a gestão PDCA. PDCA é um termo de plano, seria um plano de fazer, checar e agir. É uma expressão em inglês, certo? Que seria de repetições para fazer essa parte da gestão do PDCA. É relacionado ao ponto de vista de pesquisas que serão coordenadas aos trabalhos auditados operacionais, uma vez que esses indivíduos têm a função extremamente importante, a missão de dar a cobertura aos riscos aos quais a empresa e os processos estão expostos, e ainda atender os anseios da alta administração em relação aos fatores, como os trabalhos especiais de cunho ético, retornos financeiros e na identificação de perdas e oportunidades. Ou seja, eles vão ver como é que essa empresa está funcionando, tirar um raio-x de toda a cadeia produtiva, desde o início, o meio, o fim, levantar os pontos fracos e fortes da organização e demonstrar para a alta cúpula, que seria os gestores, onde eles estão errando. Porque às vezes você está dentro de uma organização e você não está conseguindo
ver qual que é o ponto fraco, onde está sendo errado e de que forma eu vou melhorar. Por exemplo, no caso da Cíntia e da Marina, que estão numa fonte de frente na saúde. Mas se o prefeito de Papuanduva for fazer uma auditoria e ver que está faltando mão de obra e está sobrando medicação, quem sabe ele possa contratar mais gente e não gastar tanto dinheiro comprando remédio. Ou seja, está faltando mão de obra e está sobrando remédio. Ou seja, a auditoria que vai apresentar isso com o quê? Com pesquisa, com estudo e fazendo o levantamento de todos os pontos. Se está faltando gente, está faltando remédio, está faltando médico, está faltando enfermeiro, ou às vezes até está faltando um motorista a mais com uma ambulância, que seria o caso do deslocamento do paciente, né? Aqui eles estão teclando no grupo ali também, né? Perfeito. Eles estão com por gentileza, uns problemas que está cortando. Gente, está cortando bastante. Até mesmo está dando bastante eco. Eu comentei aqui no grupo que vou gravar a aula do professor e vou passar para vocês no WhatsApp mesmo. Eu prometo para vocês que eu faço isso amanhã e passo à noite para vocês. A aula do professor João é excelente, só que como vocês estão colocando ali que não conseguem ouvir, está cortando, está ruim, né? Então, eu não sei se vocês querem continuar, quem está conseguindo, ou a gente grava a aula e manda para vocês, e a gente tem um debate aí pelo grupo mesmo. Eu vou fazer um grupo com vocês, aí a gente grava a aula do professor e vocês começam a fazer as perguntas e ele responde no grupo, para a gente conseguir interagir um pouquinho mais na aula. O que vocês acham? Se vocês quiserem responder pelo WhatsApp também. A Kathleen lá. Pode falar, Kathleen. Eu tô escutando bem ele. Tá escutando? Ah, tá. Uhum. Então pode continuar. A Kathleen tá escutando, quem mais tá? Eu tô aqui com a Tati, com a Tati conversando. Eu tô ouvindo bem. Ah, então a Kathleen e a Marina. Então, quem tá é a Suzana. Tá bem escutando? Então, tranquilo. Então, continua aí a aula do professor, mas mesmo assim a gente vai fazer uma aula gravada e vai mandar para vocês também, para ajudar. Porque esse é um conteúdo que vocês vão ter para a vida toda. Desculpa ter atrapalhado, professor, mas tá. Não, tranquilo, sem problema. Até eu queria falar com vocês, acadêmicos, que o que eu estou começando a conversar com vocês seria até interessante para próximas aulas esse tipo de auditoria está disponível no nosso portal, tá? Até se vocês quiserem fazer a impressão e ir lendo e dando os questionamentos, é uma parte muito boa para mim e para vocês também, que inclusive volta para a nossa matéria, que é no final de cada trabalho, o importante do auditor é fazer um feedback, ou seja, o feedback não é mais nada menos que levantar o que ele achou de defeitos e pontos positivos e toda a organização participar desse feedback. Porque não adianta você fazer uma auditoria e o auditado, que seria a empresa ou o ente público, não aplicar de forma
firme o que foi levantado. Se os questionamentos e os pontos que o auditor levantar e a empresa não pôr em prática, fica um processo sem serventia nenhuma, né? Agora vamos para uma parte dos dois pontos que eu acho muito importante da auditoria, que seria o planejamento e a execução. O planejamento, nessa fase, o auditor deve conhecer o tema que será auditado, se existem relatórios anteriores de outras auditorias. Ou seja, se a empresa teve já uma auditoria, ele ter acesso à informação e ele vai gerar novos dados. E com os dados antigos e com os novos, fazer uma auditoria de que forma, ou às vezes até, como eu falei anteriormente, a auditoria antiga não foi colocada em prática. Então, ou seja, não adianta fazer uma auditoria se você não colocar em prática. Se a equipe possui um mapeamento de riscos, deve ser avaliar essa matriz para entender os riscos da área a ser auditada. Se não tiver uma matriz, mapear os riscos e criar um plano de testes direcionando a eles. Ou seja, se a empresa nunca teve uma auditoria, o auditor vai ter que começar do zero, desde o primeiro processo até a parte final, que seria o feedback de tudo o que ele vai levantar. Aí a parte de execução, o que é a parte de execução? Vai iniciar a coleta dos dados, a seleção das amostras que serão utilizadas durante o trabalho. Após a seleção das amostras, serão realizados testes, tanto substantivos como de observância. A integração com a área auditada durante o processo é de extrema importância para a manutenção de uma boa relação e, consequentemente, facilitará o encerramento do trabalho, que é a última parte, que seria a execução da auditoria. No encerramento do trabalho, serão apresentadas à área auditada todos os desvios e inconformidades identificados durante o trabalho, e será feito um alinhamento das causas e planos de ação que devem ser executados para corrigir as possíveis falhas. Ou seja, a primeira parte de planejamento, levantar os pontos, ver de que forma a gente vai levantar e executar, desde a forma de produtos, desde a forma de RH, desde a forma de planejamento de logística, desde a forma de produto, qualidade de produto, se o mercado está satisfeito do que vocês estão entregando ou não, também, se tem que refazer todo o processo de produção por uma baixa qualidade de produto, tudo isso é na parte de execução da auditoria. A parte de teste substantivo. Esse tipo é empregado pelo auditor quando ele deseja obter provas suficientes e confiantes sobre essas transações, capaz de proporcionar fundamentos e a sua opinião acerca dos determinados fatos. E o teste de observância. O teste de observância são aqueles empregados pelo auditor a fim de verificar se os procedimentos internos determinados pela empresa estão sendo cumpridos pelos seus colaboradores. Ou seja, já fica na parte da execução. Se o auditor está fazendo a auditoria e já está demonstrando os pontos fracos, fortes, oportunidades e defeitos, se os colaboradores não executarem a parte da auditoria, fica um trabalho sem
sem valia nenhuma, né? Acompanhamento e avaliações. Após a realização do trabalho, é importante que o auditor realize a autoavaliação. Também uma avaliação formal do trabalho, junto ao gestor, para que revise se o plano e objetivos iniciais foram atingidos. Eu já vi casos de auditorias sendo concluídas, certo? E na hora que o auditor apresentar para o gestor vai falar, não, eu não concordo, ou eu até concordo em partes, mas vamos rever todo o processo auditado, ou às vezes até refazer uma auditoria, para que ela seja mais frutífera possível, ou seja, que dê mais frutos, que dê mais resultados, e esses resultados se conseguir ser aplicados. É de suma importância, como eu falei no início, que a auditoria seja feita por uma pessoa de fora, certo? Eu conheço casos que tem empresas que têm auditores internos, certo? Auditor interno que seria da própria empresa. Mas tem uma expressão, assim, bem simples, que eu gosto de usar, que o santo de casa não faz milagre. Às vezes, uma pessoa que está dentro da organização não vê o próprio defeito que ela tem. Por isso que é de suma importância o auditor ser independente, ou uma empresa, auditoria independente, que não seja da própria organização. Que aí ele vai conseguir enxergar com melhores olhos, porque às vezes você tem um problema e alguém tem que vir para você e falar, cara, você está errando nesse ponto. Às vezes até com a gente, pessoalmente, às vezes você está errando na tua vida pessoal, profissional, e um pai, uma mãe, um irmão tem que vir e falar, cara, você está errando. Ou seja, mesma coisa a parte da auditoria. Ela tem que ter essa parte de aconselhamento e ser feita por um profissional capacitado para esse profissional indicar bem corretamente onde você está errando, de que forma você está errando, às vezes até, por exemplo, uma empresa que produz um determinado veículo, por exemplo. Eu já fiz uma auditoria na Volkswagen e fui contratado pela Fiat, eu já tenho bagagem nesse ramo. E mesma coisa, por exemplo, vou fazer uma auditoria na Prefeitura de Papanduva, na área da saúde. Mas se eu já fiz uma auditoria na Prefeitura de Canoinhas, que é onde eu falo, eu já vou ter uma bagagem para saber de que forma começar a trabalhar, às vezes, com os colaboradores e ver alguns problemas a gente já vai saber. Que prefeitura é complicado, depende de licitação, depende do gestor público, depende do governo estadual mandar dinheiro, mas às vezes o próprio prefeito, com uma auditoria muito bem feita, supre uma determinada necessidade ou economiza numa determinada ponta que pode suprir a outra ponta que está deficitária. Por isso, na questão salientar a parte operacional da auditoria. Além disso, também, a auditoria operacional acaba identificando fraudadores, que resulta até, às vezes, na demissão de indivíduos. Que é o caso simples. Às vezes, você tem uma auditoria numa empresa, que a empresa está com a folha inchada, ou às vezes até os colaboradores não estão sendo produtivos, você convida esse colaborador a se retirar da organização, que às vezes até é mais barato a empresa ou até a organização
Claro, isso já não se compete muito à empresa pública porque é concurso público. Mas uma empresa que vê que o colaborador não está dando lucro ou está dando um baixo lucro, é mais fácil mandar embora e contratar um que hoje o mercado de trabalho está repleto de gente produtiva e que está sem emprego. Então, às vezes é mais fácil, às vezes até mandar esse colaborador embora, né? Vamos começar a falar um pouco sobre controle interno. Para que vocês entendam a amplitude do tema de controle interno, primeiro você deve entender que um sistema de controle interno não é a mesma coisa que uma auditoria interna. Trata-se de temas distintos, de certa maneira complementares. Um complementa o outro, mas um é distinto do outro. Um não substitui e nem diminui a importância do outro. É uma engrenagem, certo? Uma engrenagem como se fosse uma engrenagem de um relógio. Uma funciona, o controle interno e uma auditoria interna são duas peças fundamentais em empresas, né? Tanto que o controle interno é definido como um plano organizacional por meio de métodos e medidas para salvaguarda do patrimônio da empresa. Identifica fraudes, erros, omissões ou outras operações anormais que possam gerar perdas para a empresa. E, por outro lado, o sistema de controle interno, se bem estruturado, oferece uma segurança operacional para as empresas de forma a transmitir confiabilidade para o ambiente, tanto para o público interno como o público externo. Ou seja, o controle interno é uma coisa que é da empresa. Ou seja, é um controle, às vezes, de produtos, controle de entrada e saída de mercadorias, ou controle até de RH. A auditoria, não. A auditoria vai vir demonstrar o que está acontecendo, os pontos fortes e fracos, e de que forma organizar eles. Mas ela depende muito do controle interno para ela começar a fazer esse levantamento desses problemas, certo? O controle, cabe salientar que a estrutura dos controles internos é mandatória em algumas entidades, pois a força de lei precisa demonstrar um ambiente de controle interno para negociar suas ações no mercado de capitais, e no caso da empresa que possui operações de bolsa de valores americanas, que são cobertas pela SOX. SOX, a lei americana. Sarbanes-Sox, lei americana que tem de nomenclatura referente direta ao nome dos seus criadores, os congressistas Paul Sarbanes e Michael Oxley. Em julho de 2002, eles legislaram em atendimento ao apelo do mercado de capitais americanos para buscar uma reestruturação da credibilidade do mercado financeiro. Vocês se lembram, em 2002, a gente teve, os Estados Unidos passou por uma crise pesada do mercado financeiro, e para afastar a insegurança dos investidores, após uma série de escândalos contábeis protagonizaram por empresas de até então muito prestígio em seu país e até mesmo fora deles. Ou seja, em 2002 foi feita essa parte dessa lei americana para melhorar a credibilidade de algumas empresas que estavam sendo algumas de modo fraudulentas no mercado de capitais americanos. Pessoal, eu gostaria de ver se vocês têm alguma dúvida aí para a nossa próxima aula, vocês me trazerem mais alguns depoimentos, né? Hoje eu acredito que a aula ela rendeu bastante, a gente foi até a página 44,
mas acredito que na próxima aula, na quarta-feira, a gente tenha mais assunto e mais produtividade, né? Eu gostaria que vocês me dissessem se está bom, se não está. Eu confesso a vocês que as minhas primeiras aulas de videoconferência eu ainda não estou bem ambientado com dessa nova maneira de dar aula, mas eu peço que vocês tragam mais assim experiências para a gente fazer uma aula assim mais produtiva e não tenham medo de auditoria. A auditoria é muito bom, é muito proveitosa e, claro, a gente fala em auditoria, tem muita gente que já arrepia os cabelos, mas não. A auditoria é um processo muito importante para uma empresa demonstrar como é que está a sua saúde, seja financeira, seja de colaboradores, seja de produtos e serviços, seja de qualidade. Então, a auditoria é muito importante, certo, pessoal? Eu agradeço a todas todas as senhoras que estavam na aula de hoje e acredito que a quarta-feira que vem a gente está aí para dar continuidade nessa aula aí de auditoria em RH. Uma boa noite a todas e uma boa noite. Professor, Sim, claro, opa. eu vi ali que a auditoria agrega bastante assunto, né? Sim. E, tipo, no RH, se você pode pegar um ponto só específico para você estudar? Tipo, pode ter mais auditores junto? Sim, a auditoria no RH, Kathleen, ela é muito importante, porque você fala em auditoria, você acha que ela é muito extensa, mas a auditoria no RH, o que vai acontecer? O auditor vai participar de todo o processo, desde o início da contratação, o tempo que o colaborador está na empresa, a sua produtividade, a lucratividade que ele está dando para a nossa organização e, às vezes, como eu comentei lá um pouco atrás, Kathleen, desligar. Eu vi muito já casos que foi feita uma auditoria que, por exemplo, no setor do RH, na questão de produção, dos 100 funcionários, 5, 6 estavam ociosos, ou até às vezes, como aconteceu nesse caso, a empresa mandou embora porque tinha muito funcionário que a cada 20 dias apresentava um atestado. Foi feita uma auditoria no RH, de que forma? Foi feito um levantamento desses atestados e foi vendo que essa pessoa estava se validando da nossa legislação, que abaixo de 30 dias, a empresa é obrigada a pagar o salário e não encosta pelo INSS. Então, essa pessoa foi mandada embora. Foi feito um acordo com ela, mas foi visto que ela não estava sendo produtiva. Então, nesse ponto do RH, que a auditoria é muito importante. Ou, às vezes, até o caso de uma auditoria em RH que faz um levantamento e se levanta, por exemplo, que a Kathleen está ganhando 2 salários mínimos, mas pela produção que ela está dando, pode ser até dado um aumento de salário para ela. Porque a questão da valorização do colaborador também, pessoal, também para você, a empresa pode dar e, querendo ou não, a pessoa fica feliz e não vai para o seu concorrente. É esse ponto da auditoria em RH, que é um dos pontos de auditoria em RH que eu queria passar para vocês essa noite. Eu não tinha visto essa parte da auditoria do RH que beneficia com o Sim, funcionário. Ela pode beneficiar a questão do funcionário,
mas também ela pode fazer que a organização demita esse funcionário por ser ocioso ou até ser prejuízo, né? Tem casos que a gente vê aqui que faz uma auditoria em RH e tem 4, 5 administradores, mas com as funções parecidas. Então, por que eu não mando 3 embora e fico só com um? E às vezes também é o contrário. Eu tenho colaboradores que estão ganhando 2 salários mínimos, por exemplo, que às vezes ela desempenha 5 funções que ela poderia estar ganhando um pouco melhor. Então, essa parte que é a parte benéfica da auditoria de RH, de você pegar e presentear, não digo, mas reconhecer o esforço desse colaborador. Até porque, se esse colaborador está dando lucro para a empresa, nada mais justo do que a empresa fazer uma gratificação, né? Porque, vamos falar bem friamente, né? Todo mundo está aí para ganhar dinheiro. E se o meu concorrente direto descobre que, por exemplo, você está ganhando um salário e eu posso te oferecer 3, você vai para a minha concorrência. E é algo que não pode acontecer numa determinada organização. Entendi. Obrigada, professor. Perfeito, muito obrigado pela tua colaboração, Kathleen. É isso que eu quero que vocês façam. Fazer questionamento, vamos como diz a professora Lília, vamos trocando figurinha para ficar cada vez mais proveitosa a sala, porque, claro, eu estou aqui para passar o conteúdo para vocês, tudo, mas se só eu falar, vira um monólogo, fica chato, e as aulas que eu estou vendo que ficam mais produtivas é quando todos fazem, nem que seja uma pequena colaboração, ou às vezes até um comentário, mesmo que seja assim, de breve relato, mas que é muito produtivo para a nossa aula. Bem, pessoal, mas mais uma vez, muito obrigado pela 1 hora de aula, que foi muito produtiva. Agradeço a colocação desculpa a expressão, das meninas aí que estão na sala. E para a próxima quarta-feira a gente vai continuando no assunto de auditoria em RH. E aí, para a próxima aula, eu até sugiro para vocês, que vocês quiserem fazer impressão desse trabalho, desse conteúdo, que às vezes fica até mais fácil vocês ir acompanhando e tá lá no nosso portal do aluno, tá? Tá bom, professor. Uma boa noite, Kathleen. Uma boa noite a todas. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite.